2 e R$ 2.500, e ele comprou. A pergunta era feita: o que você comprou nos últimos 5 anos? Ele comprou celular, tablet, geladeira, TV, moto e um terreno em Jardinópolis. Tudo, evidentemente, comprado em empresas, como ele mesmo cita aqui, Casas Bahia, Carrefour, e ele depois descreve quando ele sai para comprar a televisão para assistir a Copa do Mundo, que ele pensou em comprar uma televisão de 32 polegadas, o cartão dele estava estourado, então ele levou o dinheiro à vista, que a esposa ganhou, porque ela é diarista, mas, quando chegou lá, com aquele dinheiro, dava para ele comprar uma televisão de 46 polegadas, aumentando o número de prestações, e foi o que ele fez. Bom, no final da entrevista, nós perguntamos várias coisas. Ele falou: pena foi que eu não consegui ver um jogo da Copa do Brasil, porque, como eu sou porteiro, todos os dias que o Brasil jogou, caiu o dia de eu trabalhar. E eu não vi nenhum dos jogos. Pois é. Mas isso não são só as famílias que se endividam. Esse aqui é um caso de um jovem, aluno de universidade, morador de Presidente Prudente, pesquisador, perguntas. Ele está dizendo que só usa cartão de crédito, não usa mais dinheiro, só usa o cartão. Nós perguntamos: tudo no débito? Ele falou: tudo no débito ou no crédito. E essas compras mais cotidianas, açougue, padaria, vocês marcam na caderneta? Porque nós tínhamos essa pergunta, né? Tem alguma forma, cheque pré-datado, caderneta? Ele fala: não. Geralmente, a gente compra pão e leite no Carrefour. Então, tem o cartão deles e a compra é feita ali mesmo. Vocês podem imaginar, esse bairro onde mora esse jovem fechou a padaria e fechou o sacolão, porque o Carrefour é muito próximo. No caso de Presidente Prudente, eu gostaria de destacar Carrefour, Walmart, Mufato e Macro, 4 hipermercados que a cidade tem, estão todos num raio de 500 metros. Todos no mesmo setor da cidade, em volta, praticamente, do principal shopping center. Significa que os moradores da Zona Norte e Leste têm que atravessar a cidade inteirinha para fazer compras cotidianas. Sintetizando, e esse é o último slide, eu gostaria de terminar dizendo que, além dos conceitos e das ideias, força da pesquisa que eu enunciei no começo, se mostraram extremamente importantes. A ideia, e sim, um conceito de fragmentação socioespacial, ou seja, não se trata mais como, há 20 anos atrás, até pesquisas que eu já tinha feito tinham mostrado nessas cidades, de uma segregação nas formas de uso e apropriação do espaço pelas residências, mas agora um processo mais complexo, porque, enfim, também não há mais espaços de consumo comuns para os moradores dessas cidades. Segundo, a ideia de que elas continuam a ter posição intermediária na rede urbana, portanto, as relações do tipo hierárquica continuam a conformar por vários tipos de interações espaciais, a estrutura, a geometria da rede urbana, mas só que agora combinando-se com formas de interação heterárquicas, né? Entre essas cidades, onde, às vezes, tem sede de uma empresa, como é o caso do Grupo Dama, que vai operar, né, no Ceará, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, né, como pelo fato de que várias dessas cidades agora têm decisões sobre o seu uso do espaço que são tomadas em Paris, em Nova York, enfim, em cidades que estão fora das redes urbanas às quais elas pertencem. Isso não é nada novo para a metrópole, evidentemente, mas, para nós, moradores de cidades médias, isso é completamente novo, né? Esse desencaixe espacial entre quem toma a decisão onde vai ficar a empresa. Daria só para fazer uma palestra sobre as franquias, né? Porque elas têm uma série de exigências de onde localizar a loja, que são tomadas em escalas completamente externas à vida dessas cidades, desconhecem o plano diretor, e, se o que vai comprar a franquia não conseguir mudar, não pode levar a loja, porque ela tem que atender uma série de preceitos locacionais. E, por fim, a ideia de homogeneidade combinada com desigualdades, e eu quero chamar a atenção
que, principalmente para os colegas que não são brasileiros, se nós tivemos nos últimos anos, né, a partir do governo Lula, uma diminuição bastante significativa das desigualdades socioeconômicas, com todas as mazelas, como isso foi feito, nós tivemos acentuação das desigualdades socioespaciais. A cidade ficou muito mais cara e as pessoas, mesmo ganhando mais, acabam se situando espacialmente. Pior, não apenas porque, em alguns casos, se periferizaram, mas porque, em alguns casos, como nós estamos mostrando, tem que fazer percursos e trajetos diários, que significam não apenas vir do bairro para o centro, mas vir do bairro para o centro, para onde está o Carrefour, vir do bairro para o centro, onde está o McDonald's, porque as pessoas vão no final de semana no McDonald's. Enfim, dando uma natureza de diferenciação socioespacial, e eu termino com essa última ideia, que inclui a classe média nos espaços da elite e deixa os pobres de fora dos direitos da cidade. Isso não se faz do mesmo modo nas metrópoles, onde a classe média tem que ter um pé aqui, outro lá, ganhando um salário de um gerente de banco, de uma professora universitária. Você pode, numa cidade dessa, morar numa casona, estar dentro de um condomínio, ter 2 carros e jamais, como os nossos entrevistados mostraram, vários deles, ou a maior parte deles, fazer uso do espaço público. Quer dizer, se divertir é no clube, é no shopping center, tá? Consumir é nesses espaços e morar está sob o controle desses muros e dos sistemas de vigilância. Aqui estão os autores que eu citei, pelo menos, e os meus sinceros agradecimentos à atenção de vocês já nesse horário do começo da tarde. Muito obrigada, professora. Vamos abrir a 3 perguntas, depois, se der, a gente faz mais 3. Obrigada, Carminha. Falava para Maria Laura agora, com esse panorama no interior desculpen, no interior do estado de São Paulo, Alckmin forever. No, disculpen, esto fue impresionante, así, muito interessante como a geografia pode explicar isso, não? Enfim. Minha pergunta é sobre uma referência antiga, clássica, da economia espacial. Pergunto, Chrysler ainda explica? Nessa escala microeconômica e do consumidor. Te pergunto isso por quê? Porque eu sempre, claro, nós damos Chrysler nas nossas disciplinas, damos a apresentação muito rápida para os alunos de graduação e a crítica que se faz, não é isso? Tenho um aluno que veio, trabalha em uma grande consultora em São Paulo, ele é muito bom em SIG, georreferenciamento, e trabalha para justamente estudar a localização de uma rede de, por exemplo, ensino de inglês, IASIG, enfim, ou de drogarias, uma farmácia qualquer, bom, grandes empresas que contratam, isto que já sabemos. E ele veio falar comigo sobre a necessidade de voltar a estudar Chrysler, porque na empresa dele pediram isso, sabendo destas teorias, e que então ele queria estudar muito mais do que a gente apresentou, que era muito, obviamente, um panorama introdutório, como fazemos nas nossas disciplinas de graduação. Então, porque para ele se explica, impressionante, para eles no sentido da racionalidade empresarial, dessa lógica da grande empresa, que assessora outras. Então, nesta escala da microeconomia, do consumidor, que você, de alguma maneira, penetra nela com esta pesquisa, estes referenciais antigos, clássicos, e da economia espacial, imagino que vocês em algum momento conversaram sobre isto. Que conversaram, enfim, como vocês discutem isso no grupo de pesquisa? Obrigada. Bom, muito obrigada, Carminha. Foi muito interessante, como sempre. Haveria tantas coisas para comentar. Eu queria
falar sobre 3 pontos. Retomando esta questão que você propõe da reestruturação da cidade e da quantidade e qualidade, você mostrou, eu não sei se talvez eu vou fazer alguma imprecisão que eu não cheguei a pegar bem, mas você mostrou que, de algum modo, há um esvaziamento, um relativo esvaziamento do centro urbano, né? E aí eu me pergunto se esta questão que acontece nas metrópoles, que as redes vão para as centralidades das periferias, porque descobriram há tempo que são mercados interessantes, se nesta discussão que se faz de quantidade e qualidade, isto não estaria acontecendo nas cidades médias, né? E ligado a isso, o que acontece com as prefeituras? As prefeituras tranquilamente vêm esvaziar o centro urbano e não acontece mais nada. O segundo ponto é sobre os meios de pagamento, né? Eu estava pensando isso quando você falou da atração, que os próprios meios de pagamento são um vetor de atração, né, para os centros comerciais, para os shopping centers. E se você pudesse comentar mais um pouquinho isso. E, ligado a isso, eu perguntaria se vocês, nas entrevistas, chegaram a ver que há um maior grau de financiarização entre os pobres. Também, ali, eu me perguntava se esse financiamento vem da mão das Casas Bahia, etc., ou também há uma profusão destas instituições financeiras não bancárias, né, que oferecem crédito desburocratizado. E, por fim, sobre as lógicas das empresas, que eu achei também essa abordagem interessantíssima, se todas as empresas são globais, né, ou se há empresas regionais, dessas que o Estado de São Paulo conhece, que foram se capitalizando e se tornaram grandes redes. E aí uma coisa que me deixa curiosa é se não há um grau de saturação, né? Você falou que elas fazem pesquisa de mercado regional, porque eu tinha lido em algum momento que, por exemplo, há shopping centers no interior do Estado de São Paulo que têm locais vazios, né? Se há um grau de saturação nisso e se também isso provoca uma homogeneização dos preços, né, dentro da cidade e entre as cidades. Acho que isso é um dado também dessa economia política da urbanização a que você se referiu, uma homogeneização dos preços na rede urbana. Obrigada. Obrigada, professora, pela palestra, né? No andar da hora ainda a gente conseguiu ficar muito atenta, né, ao que está sendo discutido, e evidentemente que também, por ser uma área, a discussão não ser metropolitana, me senti bastante contemplada, né, por conta das pesquisas que a gente está fazendo no momento, né, mais centradas no norte do Rio de Janeiro, que praticamente não existe, né. O pessoal fala Rio de Janeiro, todo mundo fala Rio de Janeiro capital, e esquece um pouco que existe o interior do estado do Rio, e que é um laboratório de pesquisa em si, sobretudo nos últimos 10 anos, com o processo, né, de valorização do circuito espacial do petróleo, né, e que teve transformações significativas, muito relacionadas aos processos que você, professora, apresentou aqui. Inclusive, o Grupo Dama está chegando lá com força total, promovendo grandes remoções, tanto quanto nas grandes metrópoles. Esse é um processo também que as tragédias metropolitanas elas também estão sendo remoções ecoambientais, né, desse mesmo gênero, e o processo de autossegregação que a professora apresenta aqui, né. Teve um debate que você colocou uma questão, inclusive, sobre a segregação residencial, mas me parece, pelo que foi apresentado, também há um componente das relações cotidianas de consumo, de comércio, de serviço, que não se restringe ao residencial. Me parece que há uma segregação que extrapola a residência, né? Uma segregação socioespacial mais ampla dentro das cidades médias também,
que é muito visual, muito marcado espacialmente, talvez mais nessas cidades do que nas metrópoles, me pareceu, e que eu visualizo isso também em Campos, com todas as ponderações possíveis, claro. E a outra questão, a questão das elites, eu insisto sempre, né, professora Mônica, do outro dia a gente conversou. A gente fala que todo momento aqui houve muitas discussões sobre as empresas globais, os agentes globais e um mapeamento desses agentes. Mas, quando a gente chega no plano do município ou das cidades, e as cidades menores e as cidades médias, me parece que as elites elas aparecem no nosso cotidiano, assim, concreto. E qual é o papel dessas elites, né, na construção desse consumo e na organização desse espaço urbano? Né? No espaço urbano do shopping, no espaço urbano dos condomínios, me parece uma morfologia própria das cidades médias, o padrão shopping e condomínios fechados, extensivamente, né? que você já vem fazendo muitas pesquisas sobre isso. E aí uma pergunta, acho que me parece uma provocação, como a geografia entraria nesse debate. Obrigada. Desculpa. Obrigada pelas perguntas. Vamos ver se eu posso tratar dos pontos que vocês me apresentaram. Para a pergunta da Mônica, sim, o Cristaller funciona para as empresas. 2 anos atrás, uma orientanda minha de doutorado defendeu uma tese sobre franquias, em que ela comparou o Brasil, o Chile e a Argentina, em cidades médias desses 3 países. E, antes, um pouco da defesa, ela apresentou os resultados no Simpurb, acho que do Rio de Janeiro, e foi fortemente criticada. Eu achei que até de um modo assim pesado demais, porque ela tentou mostrar justamente isso. Ela tinha uma parte da tese que se apoiava em Cristaller, mas, enfim, não era a proposta dela inicial. É que, entrevistando as empresas franqueadoras, e ela não apenas entrevistou, como essa moça passou a frequentar os eventos, né, onde se vende franquias e se passava. Ela é uma moça de classe média, até classe média alta, ela se apresentava como uma possível compradora das franquias. Então, para ela, era explicado o rol de exigências para que a empresa franqueadora dê o direito de você comprar uma unidade, porque não é assim, eu quero comprar e vou. E todas as formas, as variáveis utilizadas pelos franqueadores, elas estão fortemente apoiadas na ideia de alcance espacial, na ideia de distância entre as unidades. Então, por exemplo, em nenhuma dessas cidades, isso eles dizem claramente, nenhuma dessas cidades, nem mesmo Ribeirão Preto, tem mercado suficiente para ter 2 unidades do Boticário no centro. Pode ter uma no centro e uma no shopping, e sem